Olá, olá, seja bem-vindo ao Conversa com o Especialista. Hoje eu vou ter o prazer de receber o arquiteto e urbanista Alberto de Faria para a gente falar sobre a importância da cidade na terceira idade. Clica aí, vem com a gente, chama as pessoas que você sabe que tem interesse nessa live. Chama aí, eu vou chamar aqui também, que a gente já começa. Vamos lá. Chamando aqui, enquanto isso você chama daí. Alberto de Faria, nosso convidado de honra. Bom demais. Vamos lá. Já entrou aqui. Deixa eu chamar ele. Antes de eu chamar, deixa eu falar dele. Hoje falaremos sobre a importância da cidade para a terceira idade com Alberto de Faria. Ele é arquiteto e urbanista, especialista em desenho urbano, mestre em arquitetura e urbanismo e avô da Valentina. Ele que estará aqui com a gente hoje à noite. Vamos lá, vamos conversar com ele. Olá, Simone, seja bem-vinda, Simone, Felipe. Ele. Grande Alberto. Alberto, eu tenho o prazer de conhecê-lo já há algum tempo. Pessoa extraordinária. Vamos guardar ele. Alberto de Faria. Oi, tia Valderez, tudo bem? Alberto, meu querido. Hoje a gente vai conversar sobre a importância da cidade para a terceira idade. Um papo super legal, onde a gente vai abordar alguns temas principais do envelhecimento, alguns temas, né, de como as cidades ajudam e influenciam nesse nosso contexto. Vamos lá, deixa eu chamar o Alberto aqui de novo. Alberto de Faria. Aí. Olá, Alberto, seja bem-vindo ao nosso quadro Conversa com o Especialista. É um grande prazer ter você aqui. Obrigado por você ter aceitado o convite, já de forma assim. Falei com ele, ele tocou na hora, achei fenomenal. Obrigado mesmo. Obrigado, Rafael, pelo convite aí, pela oportunidade de conversar com você, conversar com os seus convidados aqui sobre um tema que é muito importante, é um tema que aqui em Brasília a gente vive, né, a arquitetura, vive a cidade e participa muito de todas as questões, e é um ponto muito importante para que nós possamos ter todos uma cidade muito acolhedora para todos, né, e especialmente para a terceira idade, que é um pouco do nosso assunto aqui hoje. Eu achei super legal que eu falei para o Alberto, e Alberto, como que a gente vai colocar o nome dessa live? Como que você acha legal? E ele, a importância da cidade para a terceira idade. Eu falei, até rimou, Alberto, ficou excelente. Alberto, eu queria que você falasse um pouco para a gente entender um pouco melhor, que a gente sabe que a gente se agrupou em cidades, a gente vive em sociedade, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso. O porquê que nós vivemos em sociedade, como que isso aconteceu, desde quando, como que isso foi formado para a gente. A gente tem, Rafael, registros assim, arqueológicos, né, de cidades muito antigas, cidades de 4.000 anos, cidades de 3.000 anos, de 6.000 anos atrás, em que são identificadas algumas características muito importantes e presentes até hoje numa organização física, né, de qualquer sociedade, que são os caminhos, as ruas, as vias de circulação, os espaços cerimoniais, os espaços de religiosos, os espaços habitacionais. E essa organização da sociedade em cidades, ela é um grande avanço. Ela é uma invenção, alguns autores dizem que a cidade é a maior invenção da humanidade, porque
À medida que a gente sai daquele estágio de uma convivência em grupos menores, em grupos tribais, né? Assim que você tem grupos que se movimentam pelo território, que são nômades, que não fixam residência, e passam a estabelecer um local e, a partir desse local, consolidar relações sociais, principalmente consolidar um aspecto muito importante para nós todos, como seres desse planeta, que é a solidariedade, a colaboração. É a colaboração que vai permitir que as cidades se organizem, possam realizar suas trocas comerciais, seus contatos comerciais, seus contatos culturais, de uma forma muito rica e fazer com que nós, todos os seres humanos, possam desenvolver as suas competências, possam ter acesso à informação, ter acesso a estudo, poder transmitir crenças, transmitir rituais, transmitir habilidades, transmitir conhecimento, né? Então, assim, de uma forma muito resumida, né? Assim, o ser humano ele é um ser social. Nós todos somos seres sociais. Não é à toa que nessa pandemia estamos aí todos isolados e sentindo falta de nos encontrar, falta de abraçar, falta de rever aqueles que nós gostamos, aqueles que a gente convive, seja no trabalho, seja na família, seja na amizade, né, nos espaços que a cidade oferece, porque nós somos seres sociais. E essa organização numa cidade, né, hoje nós temos praticamente 87% da população do mundo vive em cidades. Tem os seus problemas, tem o seu desenvolvimento, temos as desigualdades que são decorrentes de fatores diversos, mas, ao mesmo tempo, a cidade oferece oportunidade para que todos possam se desenvolver. É aqui que as pessoas encontram mais saúde, encontram mais oportunidades de educação, encontram mais oportunidades de emprego. Enfim, viver em cidades é um aspecto muito importante para qualquer sociedade e para a nossa sociedade hoje, né? E aí eu venho com outra pergunta já. E nisso tudo aí que você falou para a gente, né? A gente sabe da importância da cidade, muito bem esclarecido. E o papel do idoso nisso? Como que entra o papel do idoso nessa sociedade, nesse envelhecimento, né? Que cada vez está se tornando maior. Como que entra o papel dele nessa formulação de cidade e sociedade, ao seu ver, assim? O papel do idoso, Rafael, assim como o papel das diversas faixas etárias e de diversos grupos sociais, ele é decorrente de toda uma evolução que nós tivemos. As cidades começam basicamente como postos comerciais, em períodos em que o tempo, a estimativa, a média de vida de um ser humano girava próximo dos 40 anos. Então, o idoso, ele é um fato relativamente recente no nosso desenvolvimento social, no nosso desenvolvimento urbano. Recente por quê? Porque a nossa qualidade de vida hoje, a expansão populacional que nós tivemos, ela decorre de melhorias que vieram com as vacinas, vieram com as noções de higiene, vieram com as noções de alimentação. Então, isso tudo basicamente se consolida muito a partir do século XIX e no século XX, que é quando nós temos uma alteração muito importante nessa faixa etária, na composição e na estimativa do tempo de vida, né, das pessoas. Só para que a gente tenha uma ideia referencial, em 1960, que não é há tanto tempo atrás assim, né, são 60 anos, mas assim, não é há tanto tempo atrás. É um tempo em que a média de vida do brasileiro era de 44 anos. Hoje, a média de vida da mulher brasileira já está em 82 anos e do homem brasileiro está em 76 anos. Então, isso faz com que uma nova faixa etária, uma nova composição de pessoas com experiência, com percepção, com saúde, principalmente, né? Nós descobrimos algumas questões ligadas à saúde do idoso agora, porque nós passamos a ter mais idosos. E alguns países
já lidam, como o Japão, com um percentual da população da faixa de 100 anos. Isso já é hoje uma preocupação no Japão, porque e nesse momento de pandemia também foi possível a gente ver que o Brasil tem idosos de 100 anos vacinando, de 104 anos vacinando. Enfim, são questões que foram trazidas na sociedade, na Europa, né, a questão do idoso ela já veio sendo tratado, porque foi observado bem antes lá, e foi trazida essa preocupação, assim, o papel do idoso, a incorporação do idoso, o que nós temos e precisamos adaptar nas cidades para que o idoso possa ter uma plenitude no seu deslocamento, na acessibilidade a serviços, no deslocamento, na percepção de que ele é um ser que tem ainda uma contribuição a fazer. Então, todas essas são questões novas. Da mesma maneira, comparativamente, só para que a gente possa ter aí um parâmetro, a criança também é um fato relativamente recente. O jovem também é um fato relativamente recente. Dos últimos 40, 60 anos para cá, é que se desenvolveram perspectivas inovadoras na educação para crianças, com espaços inovadores, com metodologias inovadoras. Hoje é relativamente comum a gente falar no método Montessori, numa escola montessoriana para as crianças. E essa escola ela é recente, do ponto de vista de ideário, do ponto de vista de formulação, é da década de 30 que Maria Montessori começa a escrever seus livros, a publicar seus livros e a mostrar que nós precisávamos ter um olhar diferente para a criança. Da mesma maneira, hoje nós estamos percebendo que precisamos ter um olhar diferente para essa camada da população que está na terceira idade ou que é idosa e que está plena de condições físicas ou em condições físicas que permitem que ela trabalhe, que permite que ela estuda, que permite que ela participe ativamente da sociedade. E para participar ativamente, os espaços físicos, a cidade, as casas precisam estar adaptadas a essa nova parcela da população que caminha, que dirige, que vai ao mercado, que vai a um curso, que participa de encontros, que participa de eventos culturais, de bailes, enfim, todos esses ambientes, Rafael, eles não são ou não eram preparados para compreender essa condição do idoso, né? Eu fiz até uma brincadeira ali no cartaz, né? Eu fiz questão de colocar que eu sou avô da Valentina porque eu me encontrei avô. Né? Me lembro até que eu estava com a minha esposa um dia num lugar, né, e estava olhando ali, e olhando assim para um lado, quando eu olhei para um lado, eu vi assim, tem um velho ali me olhando, me encarando, e era eu no espelho, né? Eu falei assim, eu não estava nem me reconhecendo, porque a gente não se reconhece idoso. A gente vai atuando, como sempre atuamos, trabalhando, realizando atividade física, e nos percebemos com algumas limitações, e essas limitações elas precisam ser incorporadas aos espaços, seja da cidade, seja das habitações, seja dos edifícios públicos, como os mercados, os hospitais, as escolas, porque isso vai ampliar a qualidade de vida de todos e vai permitir que essas pessoas participem mais plenamente de todas essas atividades. Então, a cidade ela se preparou em parte para a questão das crianças, ainda com muitas carências, né? Assim, a gente ainda vê muitas dificuldades, mas desde pequenos aspectos, como, por exemplo, o tempo que um sinal vermelho permanece fechado. Se nós pudermos parar e observar, a gente vai ver que uma mulher grávida, segurando pela mão uma criança, precisa de um tempo maior do que o tempo de um jovem de 20 anos para atravessar aquela faixa. Da mesma maneira, um idoso carregando uma sacola de compras também precisa de um tempo maior. Eu estou falando porque essa é uma arquitetura, Rafael, e é um urbanismo dos detalhes, de perceber pequenas modificações. Eu estou dando um exemplo assim, de um tempo de sinal. Nós sabemos, e isso é um ponto que já é abordado assim, na literatura, que nós temos determinadas
percepções, elas vão alterando e vão se reduzindo, a velocidade com que eu me desloco, a minha capacidade física e motora, ela fica reduzida, quer dizer, são questões que hoje nós temos mais informações e precisamos, e aí no aspecto mais específico do urbanismo e da arquitetura, trazer essas percepções de pequenos detalhes que fazem com que a gente possa ter aí uma qualidade de vida e uma participação muito maior de todos na cidade. A cidade é o ponto de acolhimento de todos, então ela precisa ir se adaptando, precisa ir criando aspectos e pontos aonde essas pessoas que hoje têm uma dimensão de tempo, uma expectativa de vida maior, uma expectativa de vida principalmente com saúde, não é uma expectativa de vida com dificuldades, e não estou aqui menosprezando, nem minimizando situações que existem, mas que existem para todas as faixas etárias, questões de demanda de saúde. Mas para aqueles que estão querendo participar, querendo ir a um evento cultural, querendo ir a um teatro, querendo participar de um baile, querendo frequentar um shopping, precisam, querendo participar ativamente da sociedade, nós precisamos, aí nós, onde eu coloco, somos nós, arquitetos, urbanistas e a sociedade como um todo, perceber que existem alterações e ajustes que são feitos e precisam ser feitos na estrutura da cidade. Nossa, eu achei perfeito o que você falou, porque era uma das coisas que eu ia perguntar para você, e você já respondeu, mas só vou colocar um aspecto só para o pessoal entender. Eu ia falar um pouco dessa capacidade, né, uma característica de perda de funcionalidade na terceira idade, que é uma coisa real. Está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Aqui eu estou olhando algumas pessoas que entram aqui, estou vendo algumas pessoas muito queridas aí, que eu acho que de alguma maneira receberam o convite aí que você fez, e estou vendo aqui. Depois quero cumprimentar. Eu vi uma pancada de vocês arquiteto aí, depois você vai ver aí. Tem, Mas eu ia falar para você até sobre isso, assim, que uma das características da terceira idade é a diminuição de funcionalidade. A gente tem perda de equilíbrio, né? Como a gente já falou algumas vezes, a gente tem uma redução visual, a gente tem uma dificuldade de tempo de reação, né? De dar uma topada e ter um tempo de reação. Eu achei fantástico você colocar isso já na sua fala, uma coisa que você falou assim, é um detalhe, mas é um detalhe que influencia muito a vida de um idoso. Como você mesmo falou, o próprio sinal, o tempo que ele vai ter para passar a faixa de pedestre, né? E isso é fenomenal. Eu ia te perguntar justamente isso, como o urbanismo e a arquitetura, eles veem essa dificuldade, essa diminuição de diminuição de funcionalidade do idoso, como que a arquitetura e o urbanismo veem isso. Porque nós, fisioterapeutas, educadores físicos, a gente faz nossa parte tentando melhorar o tempo de reação, tentando dar mais força muscular, tentando, né, melhorar. Os médicos estão aí colocando óculos, cirurgia de catarata, várias coisas para tentar melhorar, que nem você falou, as pessoas estão ficando mais velhas, e com o fato delas ficarem mais velhas, elas estão cada vez mais tendo recursos, até porque a ciência está avançada, para que esse envelhecimento aconteça de uma forma saudável. E aí você falou do sinal. Tem alguma outra característica que você vê assim que a arquitetura e o urbanismo se preocupa mais? Eu achei o exemplo do sinal perfeito. É uma coisa que a gente nem imagina. Mas aí você já começou o assunto que eu queria perguntar para você. Tem vários aspectos, né, Rafael? A partir da década de 80, por exemplo, só como uma referência, a gente começa a ter uma aplicação maior de estudos referentes a essa incorporação do idoso, estudos que vão indicar a necessidade da adequação de algumas normas, de algumas legislações, para que essa participação, ela de fato possa ser implementada pelos órgãos públicos e por nós, nas nossas residências. Então, essa percepção maior e o desenvolvimento de uma legislação específica para o idoso, que trata de várias questões que devem ser observadas na relação com o idoso, mas que trata também de aspectos físicos, né? Ela, por exemplo, começa a reservar vagas em estacionamentos exclusivas para idosos. A gente tem as vagas para os portadores, para as pessoas com deficiência, e nós temos as vagas
para os idosos. Nós temos o atendimento preferencial, que hoje já tem um segundo preferencial, né? Tem o primeiro preferencial e tem um outro mais preferencial. São mudanças que vão se incorporando, primeiramente, assim, na legislação, para que depois eles passem a fazer parte da nossa cultura e da nossa condição de aceitar isso como um dado assim da realidade, né? Eu me lembro de ter presenciado discussões com deficiência e vi a pessoa argumentando, olha, essa vaga é muito privilegiada, por que isso tem que ser assim, assado? São aspectos assim culturais que muitas vezes a gente não consegue perceber e não consegue dimensionar corretamente. Nós precisamos, eu digo isso como profissionais, eu digo isso como profissionais da arquitetura e como pessoas da sociedade, né? Então, essa legislação, Rafael, ela vai fazer com que dentro, por exemplo, dos cursos de arquitetura, a gente passe a ter disciplinas que tratam de legislação e passam a tratar mais especificamente dessa questão das dificuldades de mobilidade. Então, a legislação de acessibilidade e mobilidade coloca questões específicas, por exemplo, para os cegos, para os cadeirantes, para as pessoas que têm dificuldade de locomoção. Essas são questões que vão se incorporando na medida em que eu possa ter uma necessidade maior também pelo idoso. Então, como você está observando, né, assim, esses estudos e essa percepção de que o tempo de reação é diferente, a velocidade de deslocamento é diferente, a maneira como a gente reage até a uma queda, a uma reação física, ela precisa ser considerada, e nesse ponto estão se incorporando, por exemplo, a necessidade de colocar barras de apoio em alguns caminhos públicos, em algumas calçadas, porque muitas vezes a pessoa precisa de parar um pouco, né? Aqui em Brasília existem umas legislações complementares e existem muitas discussões a respeito de que a cidade, principalmente o plano piloto, ele tem hoje uma população de idosos muito importante, né? E aí eu queria falar do plano piloto, né? O que é o plano piloto de Brasília? O plano piloto de Brasília é uma ideia tão maravilhosa do Lúcio Costa, do ponto de vista do que ele pensou para uma cidade, porque ele pensou uma cidade bastante diferente de qualquer outra cidade, né? Ele pensou uma cidade que tem, por exemplo, muitas áreas verdes, que tem uma presença grande do verde, que tem e, consequentemente, do céu, consequentemente da ventilação, consequentemente de coisas que são muito boas para nós todos e que permitem hoje que os idosos participem da cidade, que possam caminhar com uma separação mais distante dos carros, né? As quadras têm espaços internos onde as pessoas, nós todos podemos caminhar de forma muito isolada do trânsito de veículos, o que evita um conflito. Diferente de uma cidade mais tradicional, de uma cidade que cresceu absorvendo esses impactos, né? Rio, São Paulo, Goiânia, qualquer cidade brasileira, Belo Horizonte, ela cresceu absorvendo o impacto do veículo. E esse veículo ele toma conta, ele requer uma atenção maior, ele requer um fluxo maior e diminui muito os espaços verdes. Então, o plano piloto, a ideia do plano piloto de Lúcio Costa, com a incorporação do verde, a presença, e ele chamou, isso é tão importante, Rafael, que o Lúcio Costa denominou essa presença do verde de escala bucólica. É a escala onde você tem uma integração de toda a área verde com os edifícios. Os edifícios eles somem no meio dessa paisagem, nas quadras mais antigas elas envolvem os edifícios, e nós temos assim verdadeiros oásis de tranquilidade, de condição para que as pessoas possam conviver. Esse convívio, e aí esse urbanismo de Brasília, que tem essa separação de funções, que tem a parte residencial envolvida por essa escala bucólica, que tem a parte pública mais separada, né, onde estão os palácios, é uma parte mais separada da cidade. Ela tem muitas qualidades. E essas qualidades são qualidades que devem ser levadas para a cidade e para todas as cidades, né? A gente deveria
fazer com que as sociedades absorvessem muito mais as características de Brasília, as características positivas, e procurassem criar também mais praças, procurassem criar também mais espaços arborizados, né? Então, a partir dessa legislação, desses pontos que são assim, foram se absorvendo, nós chegamos até um elemento que se espalhou também de forma muito positiva nas cidades, eu acho, que são os que são denominados hoje de pontos de encontro comunitários, que são os PECs, né? Os PECs são um conjunto de equipamentos para atividade física, né, com uma série de instruções que existem ali, são coisas bem simples, mas que aqui em Brasília, nos pontos em que eu verifico, nos pontos em que eu frequento, que eu passo mais, né, assim, em algumas satélites, aqui no plano piloto, são pontos muito utilizados pela população, muito utilizados. Eles são, de certa forma, cuidados, as pessoas descem, frequentam, e aí, além de uma atividade física, num ambiente arborizado, num ambiente arejado, num ambiente fora do trânsito de veículos, um pouco isolado do trânsito de veículos, as pessoas podem se encontrar, podem conversar, podem articular, e são pontos assim que aqui no plano piloto a gente tem eles de forma muito utilizados, né? E trazem experiências muito ricas e muito interessantes, né? Uma delas, que é até um ponto, eu tenho hoje, eu trabalho numa instituição de ensino, no curso de arquitetura, e eu tenho hoje 2 alunos que estão fazendo trabalhos finais, exatamente um de centros de idosos. Um de um centro de idoso para uma população que está em condições de praticar exercícios, e aí se desenvolve ali várias atividades, mas um outro trabalho, ele trouxe uma coisa muito interessante, que ele propôs juntar o espaço de uma creche com o espaço de um lar de idosos. E essa mistura, ela que num primeiro momento às vezes parece assim muito incoerente ou muito difícil, ela de certa forma ela já se articulou, já se não consolidou, mas digo assim, mas ela já foi experimentada até aqui em Brasília, né? O Lar dos Velhinhos, lá do Jorge Cauí, né? Que é uma figura muito conhecida aqui em Brasília, que tem do lado uma creche próxima. Então, mas como traduzir isso de forma que os ambientes possam se integrar, né? E nessa questão da PEC, eu também, aqui onde eu moro, próximo aqui, tem uma PEC, e ela é próxima do parque infantil. Ela é na mesma área, no mesmo espaço do parque infantil. E eu desci com a Valentina, minha neta, e ela foi, brincou um pouquinho lá nos PEC, depois brincou no parquinho dela, eu fiquei por ali. Ela também traz, Rafael, essa cidade que a gente quer que seja inclusiva, que seja uma cidade que receba a todos, né? Ela traz uma possibilidade muito bacana, porque o idoso tem o que contribuir com a criança tem um tempo e uma possibilidade de articular e de aproveitar essa questão da participação, seja com os avós, com as avós, com as pessoas, num ambiente muito lúdico, porque não é um ambiente onde, se eu tiver um neto de 20 anos, talvez ele está querendo competir, está querendo fazer um esporte mais rápido, está querendo fazer uma coisa que dê mais agilidade para ele. E essas possibilidades, Rafael, de encontro em espaços que sejam agradáveis, que sejam arborizados, onde os caminhos estejam sinalizados, onde a gente não encontre muitos degraus, onde a gente não encontre muitas dificuldades, muitas barreiras para que os idosos e as crianças e todos possam transitar. Quando a gente fala de cidade inclusiva, na verdade ela é para todos, mas o conceito que você trouxe como proposta aqui hoje, dessa questão do idoso, é porque realmente essa é uma faixa de população que vem crescendo, ela vem crescendo muito rápida no Brasil. O Brasil é um país que tem uma das maiores populações, e isso rapidamente, assim, quando a gente fala de 15, 20, 30% da população brasileira, às vezes nós estamos falando de 50 milhões de pessoas, de 60 milhões de pessoas. É muita gente para que a gente possa receber corretamente, para que uma praça não seja só um local assim triste, que não tenha nenhum elemento de acolhimento, né?
ou a possibilidade que os PECs abrem de serem pontos de encontro, né? Até o nome é bem bacana, porque não é assim um equipamento para uma determinada faixa etária, é um ponto de encontro comunitário, onde as pessoas podem descer, conversar, discutir, tratar, ter outras atividades, ter outros momentos, né? E do ponto de vista urbano, voltando aqui, a concepção urbanística que Lúcio Costa trouxe em Brasília, e que é uma concepção que a gente pode estimular, que seja repetida em vários locais, é dessa integração do verde com os edifícios, da predominância dos espaços verdes, muito importantes, né, dos espaços abertos, dos espaços livres. É óbvio que eu não estou aqui menosprezando situações que ainda precisam ser trabalhadas, a gente precisa melhorar nossas calçadas, precisamos iluminá-las corretamente, enfim, nós temos ainda uma série de coisas, mas a base para que isso aconteça, ela existe. Eu não preciso destruir rua, eu não preciso destruir prédio nenhum, eu preciso aproveitar bem esses espaços que nós temos aqui. Então, o espaço urbano hoje é uma fronteira que vem sendo cada vez mais explorada nesse sentido, de como criar ambientes bonitos, articulados com as atividades, que possa ter ali um pequeno comércio, um equipamento de lanchonete ou de alimentação, com equipamento de vivência que permita que as várias faixas etárias se integrem e se comuniquem e se encontrem nessa possibilidade aí de convivência que a gente vai ter de mais tempo. Eu estou falando Brasília... muito aí, Rafael, você me interrompe aí. Não, eu estou encantado, que eu estou aprendendo. Eu adoro, primeiro que eu adoro Brasília, segundo que eu adoro Lúcio Costa. Assim, eu realmente, eu acho o Oscar Niemeyer fantástico. Hoje eu quase coloquei uma blusa para você, eu tenho uma blusa que tem assim, velho, é a cara do Oscar Niemeyer, assim, que tem da... Mas eu sou muito mais fã do Lúcio Costa, sem brincadeira. Pena que o Lúcio Costa não era tão... Eu acho que hoje o Lúcio Costa está sendo mais bem visto, assim, bem visto que eu falo no sentido de... Todo mundo sempre falou de Brasília, Oscar Niemeyer. Brasília, Oscar Niemeyer. Nunca foi falado muito do Lúcio Costa, que é um fenômeno, né? Eu tive a felicidade, eu vou colocar assim, eu morei minha infância toda na 708 Sul. Então, na 708 Sul, a gente entra a 708 a 707 Sul, a gente tem uma praça, onde a praça ali, 21 de abril, tinha o de grude, ia circo, ia teatro, tinha coreto, então tinha banda de vez em quando que tocava, era uma barata. E antigamente a gente conseguia fazer isso, eu, meus amigos, tem até um aqui, o Vinícius está por aí, a gente andava de bicicleta pela 308. E aí você foi falando dessa integração onde o verde, nas quadras mais antigas, o verde quase esconde os prédios e é muito interligado. Lá ainda tinha um negócio que era muito legal, que os porteiros não gostavam, mas os menino é menino, né? Tem aqueles... tinha aqueles negócios de água, esqueci o nome agora, como que é o nome? Espelho d'água. E vez ou outra, algum menino caía dentro do espelho d'água, olha que coisa assim. E a gente, ali é muito perto, né? A gente tem Tô falando por causa dessa interação. A gente andava de bicicleta, hoje eu vejo que é desrespeitoso, né? Mas antes eu tinha 10 anos, 11 anos, tava rolando missa lá na igrejinha. Isso. As senhoras, os mais velhos que frequentavam ali, estavam na missa e a gente rodando de bicicleta, correndo ali na frente da igrejinha, tentando subir aquele negócio lá da frente. Então já tinha essa integração que Brasília proporciona isso. Então, assim, eu tive a felicidade, não tinha as PECs ainda. Mas eu vejo mesmo, igual você falou, as PECs, Alberto. Tem algumas, eu moro hoje em dia na Asa Norte, mas tem algumas PECs aqui da Asa Norte que a gente vê as pessoas combinando isso. De levar bolo, que a galera malha mais ou menos no mesmo horário. Às vezes, quando um leva bolo, o outro leva um café, uma garrafinha de café, e o nego fica ali conversando mesmo, fica batendo papo. Virou um ponto de encontro e referência, e você sempre vê uma criança, igual você falou. Você sempre vê, seja um avô que está cuidando do neto porque o filho está trabalhando, ou porque... Mas, enfim, você sempre vê assim, você vê os idosos e sempre tem criança do lado. Fantástico isso. E Brasília proporciona isso pra gente demais. Aqui na Asa Norte, Alberto, eu sei que você mora em outro bairro, mas aqui na Asa Norte a gente vê muito, né? Ali 106, onde eu tenho academia terapêutica, as pessoas andam muito ali por volta da quadra, né? Uma quadra muito bem cuidada, 106 Norte, e você vê realmente assim, muitos idosos, todas as faixas etárias caminhando ao redor da quadra,
e tendo essa interação com o verde, com parado mesmo, admirando passarinho. Aqui em Brasília a gente tem, né? Outros estados, quando a gente fala isso, né, ele fala, você tá de brincadeira. Cara, eu tô no meu Isso, trabalho, eu ouço passarinho. Eu isso. tô andando na rua, eu tô vendo passarinho. Para, que ué, tem muito passarinho em Brasília, a gente fala, né, por causa desse verde. E aí eu até ia falar com você, como que esses espaços públicos, que você já até veio falando assim pra gente, jardins, você falou dos jardins das PECs, das praças, que antigamente eram mais usadas até aqui na Asa Sul, e a gente comentou, quando a gente estava pensando nessa live, com muito carinho pro pessoal, os mercados, né? Como os mercados também, alguns, a gente vê que com aqueles pequenos cafés também existem grupos de encontro no mercado, né? Como o mercado Toda virou um essa. ponto de encontro também de idoso, né? Isso. Não só assim de encontro dos idosos, né, Rafael? Mas é como a gente vem observando, quer dizer, essa parcela da população hoje ela se integra, quer dizer, ela vai ao mercado, ela dirige o seu carro, né, com cuidado, com as condições que são necessárias. Ela quer ter autonomia, ela não quer, em princípio, ficar dependendo de alguém que pegue na mão para atravessar a rua, que pegue na mão para carregar as compras. Então, essa necessidade de conversar, de se encontrar, realmente os mercados, os supermercados hoje, são outro grande ponto de equipamento que a gente chama de equipamento comunitário, né? Um equipamento de encontrar, que precisa criar espaços de acolhimento também para essa camada. São espaços que vêm se tornando mais úteis, mais necessários, né? Pela característica de, às vezes, precisar aguardar, de, às vezes, precisar esperar, de, às vezes, querer apenas conversar, trocar uma ideia sobre um produto, dizer que conhece uma receita melhor daquele produto, né? Então, esse é um ponto assim que vem sendo observado, né? E muitas vezes esse tratamento do idoso, né? Aqui eu já fui em alguns mercados menores e mercados de bairro, assim, não grandes como os que a gente tem aqui também, os atacadões, essa coisa toda, onde o caixa está assim, olha, aqui todos os caixas são preferenciais. Falei assim, pô, que mensagem bacana, né? Assim, eu não tenho uma fila só para o preferencial, quer dizer, aqui todos são preferenciais. Se o idoso chegar, quer dizer, nós temos que entender que ele pode passar na frente, né? E o caixa também pode convidar aquela pessoa para ser atendida antes. Eu acho muito importante que a gente vá incorporando questões que, primeiro, às vezes são colocadas como regras a serem cumpridas, e depois a gente incorpora isso como uma condição necessária para o trabalho. O mercado abriu cafés, abriu espaços das pessoas sentarem, coisas completamente impossíveis ou improváveis de serem pensadas há 25 anos atrás, né? Assim, a gente tinha um mercado e entrava, resolvia fazer as compras. Há vários edifícios hoje, eles têm uma obrigatoriedade de normas, como eu estava falando, você tem que criar estacionamentos com um número mínimo de vagas para idosos, essas vagas têm que ser as melhores, não é para ser a pior, como aquele caso que eu comentei, são as melhores para eles, né? As mais próximas, as que eles tenham que andar menos. E essas normas, elas vão hoje se traduzindo em questões de desempenho, né, Rafael? Porque você tem questões de materiais que hoje já são requisitos mínimos para que eles estejam usados de isolamento acústico, de percepção visual, de identificação de pontos que sejam de risco para aquelas pessoas, como quinas, como portas que abrem para fora, porque às vezes a pessoa que não tem alguma condição limitante, se ela tiver uma queda dentro de um banheiro e a porta do banheiro abre para dentro, fica impedida da pessoa que vai ajudar a acessar. Então, você tem normas hoje que impõem para algum percentual de edifícios, de apartamentos, de moradias, essas características, né? As barras de apoio em banheiros, que se tornaram normas a partir da década de 90,
hoje a gente compra para instalar na casa dos nossos pais, dos nossos avós, né? Assim, sem que a gente tenha que, não, olha, eu preciso porque a norma está mandando, não, eu preciso porque eu estou percebendo que a minha mãe, que a minha tia, que a minha avó, que o meu pai, ele está precisando apoiar. E isso não é mais visto como uma coisa assim, olha, é uma coisa de que ali está diminuindo a pessoa, não, é um apoio necessário, né? E eu, em algum desses momentos aí, em alguma dessas normas, alguma dessas justificativas aí para isso, eu li que a terceira idade começa aos 25 anos. Então, assim, nós temos hoje que também pensar que o que nós seremos aos 60, aos 80, é tudo decorrente da maneira como a gente lida com o corpo, da maneira como a gente lida com as nossas características ao longo da vida, e não simplesmente quando a gente chega num determinado ponto, né? Essa questão, ela é muito bacana. Hoje eu tive uma conversa com um colega que também é poeta, e ele pegou e falou uma frase que ele leu em algum lugar que ele achou muito bonita, até porque ele está aí querendo escrever livros e concluir, já é um pouco mais velho que eu, né? E ele pegou e falou assim, olha, Alberto, eu li uma frase que eu achei muito bonita, que é o seguinte: quando a gente chega numa certa idade, a gente esquece a idade. Porque se a gente ficar pensando muito no que a gente tem, a gente acha que tem limites. Na realidade, ele estava cheio de planos, de escrever mais 4 livros, de colocar mais coisas para acontecer, já estava feliz porque tinha escrito 2, enfim. A idade, ela é um fator real, concreto, mas ela não deve ser assim, uma barreira. Nós, enquanto sociedade, precisamos colocar condições para que todos possam usufruir, né? E eu percebo também que alguns movimentos tecnológicos, eles vêm ao encontro dessa necessidade, ou seja, hoje quando a gente tem um serviço que me permite deslocar sem eu ser dono do carro, né? É um serviço de transporte esses de aplicativos, a gente já percebe uma notícia que está sendo aí testado e acontece já o teste em algumas cidades, de um veículo autônomo que dispensa o motorista, que o veículo ele vai circular autonomamente aí com a tecnologia da informação avançada que cada vez mais a gente tem acesso. Então, a questão da propriedade de algumas coisas para que eu tenha um serviço, ela também, daqui a um tempo, ela pode ser repensada. Quer dizer, eu não preciso... Na verdade, a gente não precisa ter um carro. O que a gente precisa é se deslocar. E essa é uma atividade que o ser humano, desde o início, sempre fez. Se desloca, ele se comunica, se articula. A gente precisa ir aos lugares, voltar dos lugares. Então, essa característica, agora eu estou falando um pouco mais dos ambientes internos das edificações, ela tem vindo da norma e se incorporando. Hoje você tem algumas construtoras já oferecem apartamentos que podem ser adaptados às necessidades das pessoas idosas. Então, se aquele banheiro, que é um banheiro padrão, que está desenhado ali, projetado para uma determinada condição. E a pessoa chegar e falar, olha, eu gostaria que esse banheiro tivesse uma posição diferente do chuveiro, tivesse mais barras, tivesse uma porta maior. As construtoras hoje estão oferecendo essa possibilidade de uma adequação do projeto. E isso, Rafael, é cada vez mais comum, né? Assim, é cada vez mais frequente que a gente vai ter essa parcela cada vez maior e que vai demandar espaços internos, corredores mais largos, vai demandar, às vezes, portas, não de abrir, mas portas de correr ou portas de abrir para fora. Enfim, adaptações que, em breve, vão ser muito comuns. Mas essa obrigatoriedade de que as construções ofereçam as condições de acessibilidade, que está na norma, ela vem se incorporando também na questão dos idosos e na questão da terceira idade, com muita vantagem para todos. Eu acho que a gente, muitas vezes, analisava isso do ponto de vista do custo, né? E você não vai se lembrar que você é bem mais novo que eu, né? Mas eu me lembro quando a gente
adquiriu para as obras as primeiras barras, porque a barra de apoio para a pessoa com deficiência, ela é uma barra que tem uma densidade maior, ela é mais resistente, ela precisa suportar assim, uma capacidade de peso, muitas vezes de 80, 100, 120 quilos, pelo tipo de apoio que vai ser feito ali. Então, ela era uma barra muito cara. Assim, não é, a gente acha que é só uma barrinha assim que eu vou pegar ali e vou colocar. Não, ela tem alguns requisitos de desempenho que são importantes. E era muito cara. E hoje a gente vai numa loja de material de construção, loja de entrequadra, ou lojas grandes, e você encontra essas barras, você mesmo instala essas barras, né? As luminárias, elas são mais ajustadas à nossa capacidade visual. Enfim, eu percebo que todo esse esforço, ele caminha para um desenvolvimento e para uma qualidade maior dos espaços internos também para os idosos. Você falou isso e realmente, eu lembro, na minha casa não tinha nenhum tipo de adaptação, meus avós já tinham 80 e poucos anos. Meu avô hoje está com 95, né? Acho que as primeiras medidas, depois minha mãe pode até me falar isso melhor, minha irmã. É isso. Acho que as primeiras coisas que a gente colocou na casa da minha mãe foram as barras no banheiro, e eu acho que meu avô já tinha uns 80 anos. Quando a gente colocou a barra para eles tomarem banho mais seguro, comprou um banco daqueles mais adequados mesmo, para que se eles quisessem sentar ou colocar o pé em cima para lavar, né? Essas adaptações realmente não tinham. A casa dos meus avós, eu acho que foram adaptadas mesmo, se a gente for colocar uns 15 anos atrás. A gente está falando aí de 2005, eu acho, né? Isso. Exatamente. A gente fala de um tempo que parece que é tão para trás, mas na realidade é um tempo que vem, sim, sendo cada vez mais, a gente vem cada vez mais incorporando essas tecnologias e essas melhorias, mas ele é, de fato, Rafael, bem recente. Eu também estou te falando dessa compra de barras, assim, para a gente colocar em obras, do ano 2000, 1999, que é bem ali, quando isso começou a ser exigido, né? Os aparelhos, o vaso sanitário, a pia, que tem um tratamento diferente, né? Assim, para você poder suportar ali um peso, a pessoa poder apoiar nela, porque ela não é, a pia normal não é feita para você apoiar nela, mas a que vai atender uma pessoa com deficiência, e para o idoso precisa ter aquela barra em volta para que ele seja apoiado, né? Enfim, são todas questões que hoje estão se incorporando. A gente está isolado já quase um ano aí por conta da pandemia, mas assim, a gente vai saber que bancos têm locais preferenciais, né? Assim, se você for a um banco, as agências dos órgãos públicos, todos têm um tratamento diferenciado. Aqui em Brasília, o governo do Distrito Federal tem uma secretaria especial do idoso, que é para tratar dessas questões, para procurar fazer essa inserção. Existem programas de requalificação que procuram incorporar pessoas que já, às vezes, se aposentaram, deixaram uma atividade numa outra atividade, porque ela tem capacidade, ainda tem saúde, tem condições de ajudar. Então, existe uma preocupação grande com essa parcela que vem crescendo, e vem crescendo, na maioria das vezes, com condições de saúde e de condições de continuar participando das questões todas da sociedade, e uma parcela que precisa também ser entendida não como uma parcela que tem limitações, mas uma parcela que tem características próprias e que precisa ser devidamente acolhida pela sociedade como um todo. Eu vou te fazer mais uma pergunta, só para a gente fazer um desfecho, porque já temos 50 minutos, daqui a pouco o Instagram derruba a gente. Mas eu queria perguntar para você o seguinte: a gente falou aí, você falou até do seu amigo, que ele também é poeta, está escrevendo um livro, está super empolgado, e desses locais que estão contratando realmente os pessoas de terceira idade, pessoas mais idosas e tal. E aí eu venho perguntar para você, porque antigamente as pessoas, vou dar o exemplo da minha mãe e do meu avô, tá? Pessoas que eu tenho mais próximas são aí. As pessoas realmente elas esperavam chegar o tempo de aposentar para aposentar e ficar em casa, né? E essa realidade está mudando cada vez mais. A lembrança que eu tenho dos velhos, né, dos velhos da minha época,
Cara, quando eu fui ver, eram pessoas de 45 anos, quase a idade que eu tenho hoje, 45, 50 anos, que eram os velhos que a gente falava assim, não, aquele ali vai aposentar, vai ficar uns 5 aninhos ali e falou, valeu, tchau. E essa terceira idade cada vez mais ativa e adaptativa, né, que a gente vai colocar, eu queria que você falasse, você acha que tem, porque eu acho, né, eu quero ver sua opinião, eu acho que tem muito a ver com propósito, assim, as pessoas hoje elas não estão mais com propósito de se aposentar e ficar em casa, elas querem construir algo, que nem seu amigo. Eu não sei se antes ele era poeta, se não era, mas você vê, ele está super empolgado por um algo novo, que de repente ele descobriu, que aí eu quero que você que fale, que eu não sei, que ele descobriu de repente depois que aposentou. Quantas pessoas, né, eu conheço uma, eu morava no Sudoeste há um tempo atrás, e lá tem aquele parque maravilhoso, o Bosque do Sudoeste. Isso. Domingo lá, domingo tinha choro, domingo de manhã lá. E a maioria das pessoas que estavam tocando lá o choro domingo de manhã eram pessoas que sempre quiseram tocar instrumento e começaram a tocar um instrumento depois de aposentados. E com isso eram todos idosos já, praticamente. Mas fizeram um grupo. Eles apresentam todo domingo. Então eu queria que você falasse um pouco a sua visão sobre isso, sobre esse envelhecimento e as áreas, assim, né? Como que propósito, ter propósito, e o propósito é diferente dos nossos pais e avós, que era antigamente aposentar e ficar em casa. Como que você vê isso no processo urbanístico, assim? Rafael, essa condição ela era uma condição quase que decorrente dessa visão que nós tínhamos do idoso. Então, você tinha o idoso e quando ele encerrava uma fase produtiva da vida, pronto, o que restava a ele era ir para casa e ficar ali numa condição de isolamento e de pouca participação. Também estou falando muito, existem, eu estou simplificando muito aqui muitas coisas, existem maneiras e maneiras e de formas como isso aconteceu. Mas essa questão do propósito, ela é extremamente importante. Você falou do Lúcio Costa e do Oscar Niemeyer. Na verdade, o Oscar Niemeyer ele trabalhou muito mais projetos de arquitetura na cidade que o Lúcio Costa inventou. Então, o Lúcio Costa era, num ponto de vista mais técnico, profissional, um urbanista que pensava a cidade, e o Oscar Niemeyer criava os edifícios para aqueles locais da cidade. Então, o edifício ele chama muito mais atenção, a gente se envolve mais, vê mais, participa mais, né? E eu me lembro de umas entrevistas do Oscar Niemeyer, tem alguns documentários com ele, em que ele sempre tinha um projeto para entregar. Eles falavam assim, mas doutor Oscar, como é que o senhor está? Não, eu tenho que entregar um projeto ali para a prefeitura, não sei de onde, eu tenho que fazer um projeto para Paris, eu tenho que fazer um projeto que me pediram. Essa questão do propósito, e é um pouco também essa referência que você faz aí ao meu amigo poeta, ele é engenheiro, aposentou, tem livros, escreve livros, foi ter aula de... Ele falou um momento, falou assim, Alberto, eu preciso aprender a escrever, vou me matricular num curso. Falei, como que você precisa aprender a escrever? Você já tem 2 livros escritos. Não, mas eu descobri que eu preciso aprender. Essa vontade e o propósito da gente ter coisas para fazer e ter coisas para aprender, Rafael, é o que deve sempre conduzir a nossa vida, a nossa perspectiva, porque isso existe para aprender, né? Então, desde esse exemplo do Oscar Niemeyer, que sempre tinha um projeto para entregar, tinha alguma coisa para se envolver, tinha um trabalho a fazer, e esse trabalho não precisa ser o nosso tempo produtivo, ele pode ser um trabalho ao qual a gente se dedica, uma atividade comunitária, uma atividade religiosa, uma atividade espiritual, enfim, o mais importante que eu percebo nós adquirimos a percepção de que nosso tempo não se exaure numa atividade. Nós temos um tempo que permanece dentro com a nossa capacidade, com as nossas possibilidades, e cada um de nós é uma usina de possibilidades e que a gente deve se permitir explorar essas possibilidades, né? E não se limitar. Bom, agora eu me aposentei aqui como arquiteto, como engenheiro, não vou mais trabalhar, vou ficar em casa aqui e vou ver o tempo passar. Essa ausência de propósito, ela realmente faz com que eu acabe me desleixando da minha aparência, me desleixando da minha saúde, eu deixo de me preocupar, reduzo as preocupações que eu preciso ter com a casa, com os cuidados, e da participação social também. Então, eu
concordo com o que você está falando. Eu percebo em todas as pessoas com quem eu tenho a oportunidade de conversar, de conviver, que elas se mantêm muito ativas e elas sempre estão trabalhando em alguma coisa nova, sempre estão procurando aprender alguma coisa, sempre estão trabalhando com um propósito novo. E eu acho que as gerações, elas enfrentam cada uma os seus desafios, né? E essa melhoria das cidades, essa adaptação das cidades, ainda é um desafio, né? A gente não comentou aqui como se Brasília tivesse totalmente resolvida, tivesse todo mundo nos PECs. Não, são experiências positivas, são pensamentos muito positivos, brilhantes, que geraram ambientes riquíssimos, mas ainda existe uma tarefa grande de construção, de adaptação, de perceber as novas adaptações, né? A gente tem mais idosos praticando esportes, a gente tem programas de televisão que hoje são só para idosos, competições musicais, para que os idosos, somente eles participem. Então, talvez a gente possa resgatar o coreto, que era um ambiente de encontro, de música, de uma população de diversas idades. Essas são concepções urbanísticas que às vezes se perdem e que às vezes ressurgem numa nova roupagem e numa nova condição para pessoas que vão estar aí precisando disso. Então, eu acho que isso é o grande desafio da nossa condição, é procurar manter um propósito rico, ético, solidário, colaborativo e cada vez mais fazendo com que todos possam crescer e ter um bom ambiente urbano e um bom ambiente nas suas casas. Legal, bom demais, bom demais. Bom demais. Eu, Alberto, vou puxar a sardinha para o nosso lado, tá? Puxa! Eu acho que a maioria das pessoas aqui é de Brasília, mas deve ter gente de fora, mas, cara, Brasília, nesse aspecto, o urbanismo de Brasília é fantástico. E nem você falou, esse lance de ter tanto verde como a gente tem aqui, tanto céu como a gente tem aqui, é um negócio fantástico, né? Esse negócio de praças. Pô, como você falou aí do plano piloto, como é legal mesmo você, a cada quadra, né? Você tem uma área verde, assim, né? Você tem aquela, entre a 106 e 107 Norte tem uma área verde. Entre a 300 e, né, 708, igual eu falei na casa da minha mãe ali, 708 e 707, tem uma área verde. Você tem muito esse aspecto, né? Isso. E é por isso que eu acho que você vê as pessoas estão na rua, né? Eu não sei em outros lugares, que eu sempre morei das suas a norte e sudoeste, então ali, assim, mas você vê nesses lugares muita coisa, né? Porque tem isso, né? Essa integração de Muito, Brasília. Rafael. E esse verde, essa presença do verde, mesmo que ela não se reproduza com tanta intensidade nas satélites, nas cidades que a gente tem, né? Taguatinga, Gama, Braslândia, Planaltina, mas a gente tem lá, como você citou o caso de Águas Claras, praticamente todas as cidades aqui, elas têm um parque, elas têm um local de vivência, mesmo que ela não tenha uma concepção de uma superquadra com essa presença tão grande do verde, mas elas têm uma presença, uma preservação, mesmo com as dificuldades todas, ainda de espaços, como você citou aí, o Parque de Águas Claras é belíssimo e é muito usado, é defendido lá pelos moradores. A Braslândia tem parques, Taguatinga tem parques, o Gama tem parques, enfim. Nós temos as possibilidades, nós temos hoje a percepção de que eles são importantes e cada vez mais a gente está tomando conta e se apropriando dessa qualidade que é gerada um pouco, e o plano piloto é essa imagem de referência e de exemplo aí para todos. Legal. Excelente, excelente, excelente. Cara, eu acho assim, fechou muito bem. Eu fiquei surpreso a primeira vez que você me apresentou, e hoje na live eu já sabia, mas eu acho que a galera também vai ficar surpresa com esse lance das construtoras também já terem um projeto quando estão construindo de já ter um banheiro com acessibilidade melhor, corredor um pouco mais largo, porque a gente via muitos apartamentos estreitando, né? E quando você falou para mim, Isso. Rafa, durante a construção, se você falar que é um banheiro adaptado, eles já estão entregando o banheiro adaptado. Eu falei, cara, que demais, uma grande evolução, porque antigamente era aquele padrão e é isso aí. A porta é pequena, se você quiser, depois você quebra. E essa é uma grande sacada mesmo, né? Porque já ter isso de uma construtora, bacana demais. Bacana demais, bacana demais.
Nossa, Alberto, fico feliz demais com a conversa. Muitas pessoas rodaram por aqui, muitas pessoas. Essa live, vocês que estão por aqui, vocês sabem, o Alberto também, ela vai depois, a gente baixa ela para o YouTube, a gente prepara ela. Eu não passo de mágica, eu saio da live, fico o Alberto ali para ele poder falar na live. Ah, é? A gente coloca no YouTube, depois eu te passo o link, e essa conversa está lá. Várias pessoas não conseguem assistir ao vivo, mas várias pessoas depois a gente vê lá no YouTube que, caramba, teve um bando de gente que visualizou, até comentou, que a gente quer realmente é passar isso para frente. Adorei a conversa, adorei o tema, adorei a disponibilidade de tempo. Obrigado demais. A gente sabe que o nosso bem mais precioso hoje, eu sempre falo isso porque eu acredito realmente nisso, nosso bem mais precioso é o nosso tempo, e você tem investido 1 hora do seu tempo aqui com a gente para passar esse conhecimento, democratizar esse conhecimento, foi demais. Agradeço a todos que estão em casa também, gastaram esse tempo com a gente, investiram esse tempo, que não é gastar, na verdade, investiram essa 1 hora com a gente. Grato demais. Alberto, obrigado de verdade, cara. Obrigado, sim, gratidão total. Bacana, Rafael. Eu agradeço a oportunidade, fico feliz aqui. Eu estou vendo vários nomezinhos de pessoas muito queridas que entraram aqui, mas para mim aparece só um pouquinho e depois some. Então eu não vou começar a citar aqui, porque eu posso certamente esquecer alguém, mas muito bacana a oportunidade. E é sempre bom, Rafael, ter uma visão como essa que você tem trazido, integradora do conhecimento, né? Muitas vezes a gente quer tratar um aspecto só de um aspecto. Eu acho que eu vou resolver o problema da circulação só resolvendo, abrindo pista e fazendo mais viaduto. Quer dizer, isso resolve, mas eu preciso pensar no conjunto e integrar isso com as outras ações. Estou dando só um exemplo aqui, não é nenhuma referência a nada, mas é a sua visão de procurar fazer com que várias áreas do conhecimento procurem trazer uma contribuição para uma questão muito importante, que é a saúde de nós todos, né, e que a gente possa cada vez mais compreender o processo que a gente está vivendo hoje. Muito obrigado aí também pela participação. Um beijaço aí em todo mundo que eu vi entrando aí, amigos queridíssimos, pessoas muito queridas, e que eu fico feliz que estejam aí acompanhando de alguma maneira essa conversa aqui, que é uma extensão de algumas conversas que a gente tem às vezes no sábado de manhã, né, Rafael? É verdade, isso é verdade. E ó, tem um ex-aluno assim que colocou: gratidão pelo encontro, sempre positivo ter uma aula com pessoas tão propositivas e preocupadas com a melhoria da cidade e do bem-estar. Você tem força aqui, Alberto. Que bacana. Legal, gente. Obrigado ao meu eterno mestre Alberto, tá vendo? Olha, tá vendo? Não, mas não, Alberto. Gente, obrigado aí, obrigado mesmo. Um abração, até mais. Valeu. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Brigadaço. Obrigado, Rafael.